Bom dia, irmãos. Nós estamos iniciando mais um trabalho da igreja na manhã desse domingo. Eu vou pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo de número 2, e nós vamos ler do versículo 6 até o versículo de número 16. Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios 2, 6 até 16. Aqueles que estão nos assistindo podem abrir as suas Bíblias nesse texto para acompanhar. Assim registra a palavra de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi revelado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras, ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Porque quem conheceu a mente do Senhor, quem o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Que Deus abençoe nos nossos corações essa porção lida da sua palavra. Nós vamos cantar o hino de número 135. Mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Mais de Cristo eu quero ouvir, nos seus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Vamos orar. Pai, nós queremos adorar-te porque reconhecemos que só tu és Deus, tu és o soberano Senhor, Criador de todas as coisas, aquele que mantém todas elas com poder, com sabedoria, com santidade, com justiça. Rendemos graças pelos teus poderosos feitos, pela existência da tua igreja,
Agradecemos, ó Deus, também porque temos a Tua palavra e temos a liberdade de nos reunirmos em torno dela. Agradecemos por essa oportunidade que temos de estudar a Tua palavra e assim sermos edificados, ó Deus, nas nossas vidas espirituais. Por isso, ó Deus, usa o Teu servo que na manhã desse dia vai trazer a instrução da Tua palavra e permita, ó Deus, que as nossas vidas sejam edificadas pelo poder desta palavra, pela instrumentalidade do Teu Santo Espírito, através do Teu servo, e permita, ó Deus, que realmente nós possamos crescer na graça e também no conhecimento de Cristo Jesus. Ó Deus, ouve a nossa oração, abençoa-nos, ó Deus, como Teu povo, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós gostaríamos de cumprimentar os aniversariantes dessa semana. No dia 7, a Isabela Mesquita. No dia 8, o Henrique Estrela e a Isadora Estrela, são os gêmeos do Fernando. No dia 8, também a Rosiane Sardinha. No dia 9, a Paula Beatriz. Nós cumprimentamos esses nossos irmãos pela passagem do aniversário deles. E também o aniversário de casamento no dia 6, do Josias Cambuí e da dona Sara. Nós também queremos avisar que na quinta-feira, a dona Josefa, mãe do Djalma, ela faleceu, ela foi ao encontro do Senhor, uma serva do Senhor, e nós pedimos à igreja que ore em favor da família do Djalma e da dona Josefa. Nós queremos também dar um aviso concernente ao grupo de estudo de quarta-feira. Ele estará de recesso nesse mês de julho, assim como também o grupo dos jovens do sábado. Então, esses grupos estarão de recesso durante o mês de julho. Bom dia a todos. Foi lido agora na abertura da escola dominical um texto importante que diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículos 16: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu queria refletir exatamente nessa última parte do versículo 16. Nós, porém, que somos cristãos, temos a mente de Cristo. Eu queria trabalhar um pouco nas Escrituras sobre o desenvolvimento de uma mente cristã. O que significa ter a mente de Cristo? O que significa pensar os pensamentos de Cristo de forma amadurecida, de forma correta, não é? Então, nós fomos criados à imagem de Deus e trazemos, então, alguns atributos comunicáveis do nosso Deus. E eu queria refletir ao longo das Escrituras sobre o que é ser um cristão na perspectiva de ter uma mente cristã. Como desenvolver uma mente cristã. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou ler o texto que está lá em Gênesis. Eu quero ler Gênesis 1, 26. Eu quero interpretar, fazer uma exegese de um aspecto daquele texto. Daí eu vou para o Salmo 32. O Salmo 32 vai me dar um contorno, vai me delimitar um pouco uma interpretação à luz, né, do salmista, do que significa ter uma mente cristã. E finalmente eu vou para um texto bem conhecido, que é o texto de 1 Coríntios 14, 20, que é uma advertência. Esse é um ponto extremamente importante. Depois eu quero mapear um pouco, né, do porquê devemos desenvolver uma mente cristã, a importância de uma mente cristã e os fundamentos de uma mente cristã. Então, eu te convido, né, para ir para um texto bem conhecido das Escrituras, que é o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 26. Veja o que diz. Eu vou ler só apenas a primeira parte, né? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Veja que texto extraordinário e que devemos olhar dentro de um contexto, né? A Bíblia revela que Deus, né, de maneira extraordinária, de maneira maravilhosa, trouxe à existência um mundo criado. Deus trouxe à existência o tempo, Deus trouxe à existência o espaço, Deus trouxe à existência a matéria. Deus organizou a matéria de uma maneira complexa, de uma maneira bela. Deus organiza tudo isso em 6 dias. Nós estamos aqui aproximadamente da metade da atividade criacionista do dia 6º. É esse contexto. Nesse momento, Deus já havia criado o universo, Deus já havia criado os planetas, nós já temos uma ordem natural do universo. Deus já havia trago a vida a esse planeta no dia 3º, né, a Bíblia revela, a vida na sua forma vegetal. Deus já havia colocado o lastro da sua racionalidade, da sua inteligência no mundo criado, onde nós temos a regularidade das leis. Deus já havia trago as bases moleculares da vida na sua forma vegetal, também na sua forma animal. No momento desse texto, nós já temos a vida animal nas suas formas conhecidas, nas suas espécies conhecidas. Já temos os peixes, as aves, os répteis, os mamíferos, os insetos. Então, nós já temos essa complexidade harmonicamente estabelecida. Mas aí nós temos agora algo especial aqui, não é? Veja que Deus diz, né, também façamos o ser humano. É o sentido que está aqui nesse texto em particular. Esse versículo 26 é um versículo de planejamento. Deus está planejando agora, né, a criação do ser humano. Então veja, também disse Deus, façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E uma compreensão adequada desse texto passa também por uma compreensão do ser de Deus. Não é? Deus é um ser todo-poderoso, Ele é um ser que transcende a temporalidade, Ele é eterno, que transcende a materialidade, Ele é espiritual. Ele é um ser independente, Ele não está vinculado às categorias desse mundo, mas Ele interage, Ele trouxe não só o mundo à existência, mas Ele trouxe a vida nesse mundo, não é? Então veja que a compreensão do ser de Deus nos faz compreender um pouco o lastro e o que Ele comunicou no mundo criado e agora também no ser que Ele vai criar, que é o ser humano. Eu quero focar em um aspecto. É claro que a amplitude desses atributos dá para você fazer vários estudos em cima desse texto, mas eu quero focar exatamente no atributo da racionalidade, não é? Lembre-se que você tem várias maneiras de listar os atributos, aqueles que são exclusivos de Deus, aquele que Ele comunicou, não é? E a gente costuma dar ênfase que Deus comunicou os seus atributos para o ser humano, para os anjos, mas Deus comunicou os seus atributos para o mundo criado, para o universo. Então, se você olhar o mundo criado, você vai ver, por exemplo, que Deus comunicou ao mundo a sua racionalidade. Você pode identificar lastro da racionalidade, da inteligência de Deus no mundo criado, até aqui, não é? E você vai perceber também esses atributos de Deus sendo comunicados agora ao ser humano. São vários, a lista é enorme. Mas eu quero focar basicamente em um atributo em especial, que é a racionalidade, que é a capacidade de raciocinar, que é a capacidade de estabelecer correlações e tirar conclusões, não é? Essa característica nossa vem de um atributo comunicável de Deus, que Ele comunicou no mundo. Por exemplo, lembra do Salmo 19, que diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Você pode compreender a Deus. Nesse sentido, não é? Nós temos que a ciência pode ser vista como essa capacidade de racionalizar, de sistematizar, não é, o livro das obras de Deus. Deus não escreveu só o livro das suas palavras, Deus escreveu o livro das suas obras. E eu conheço a Deus, né, caminhando nos dois. Eu tenho o livro das obras de Deus, que é a natureza, que é o mundo criado, e eu tenho o livro das suas palavras, que é a Bíblia. Então, nesse sentido, há até uma convergência entre ciência e teologia, né? Então, na ciência, eu vou pensar os pensamentos de Deus, sistematizando, né, essas leis, as leis da natureza
e na teologia vou sistematizar os pensamentos de Deus naquilo que Ele revelou na sua Escritura. Mas os dois, né? Caminhar pela ciência, que é o estudo científico da natureza, ou caminhar pela teologia, que é esse estudo sistematizado da palavra de Deus, é pensar os pensamentos de Deus. Porque Deus comunicou ao mundo criado a sua racionalidade, e Deus comunicou também aos homens e aos anjos essa habilidade, essa capacidade de raciocinar. Então, esse texto de Gênesis 1, 26, ele deixa claro isso. Façamos também o ser humano, né, conforme a sua espécie. Não, aqui é uma grande diferença, não é? Façamos então o ser humano, né, conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. É claro que a dimensão disso aqui é grande, e eu estou fazendo um recorte agora com relação aos atributos comunicáveis de Deus, e eu peço licença para usar esse termo da alta teologia, que é exatamente a racionalidade. E nós temos a presença da racionalidade de Deus, tanto no mundo criado, que está até esse momento, e agora vem a atividade criacionista do ser humano, e aí você vê Deus comunicando esse atributo a todos nós, não é? Que somos inteligentes, que somos seres racionais, entre outros aspectos. É claro que eu poderia explorar o aspecto moral, o aspecto social, você tem várias dimensões presentes nesse texto. Eu estou focando uma delas, que é a comunicação, né? É um atributo comunicável de Deus, que é a sua racionalidade. Ora descrito como sabedoria, como conhecimento, você tem várias maneiras de colocar esse atributo de Deus, que é um atributo comunicável que Ele comunicou a nós, homens, mulheres e os anjos também. Agora eu quero olhar esse texto numa perspectiva agora pastoral, numa perspectiva prática da minha vida e da sua vida. Aqui eu tratei um pouco na perspectiva teológica. Eu quero agora tratar numa perspectiva pastoral. E te convido a ir para um texto muito conhecido, Salmo 32, não é? O Salmo 32 é um salmo bem conhecido de Davi, mas dentro desse salmo nós temos uma promessa importante e vai fazer uma distinção importante, não é? Com relação ao significado da nossa racionalidade. Nós somos seres, né, que recebemos de Deus, né, um atributo especial, que é essa capacidade, né, de pensar, essa inteligência, essa racionalidade. No Salmo 32, nos versículos 8 e 9, nós temos algo que vai ecoar a criação. É um movimento que você vê lá no 6º dia da criação, na hora da criação do ser humano, aquele mesmo movimento literário que está presente lá em Gênesis 1, 26, você vai ver exatamente aqui no Salmo 32. É o mesmo movimento literário. Olha o que diz o versículo 8. Instruir-te-ei, Salmo 32, 8. Instruir-te-ei e te ensinarei no caminho que deves seguir, e sobre minhas vistas te darei conselho. 3 promessas aí, 3 promessas, mas veja o detalhe, ó. Instruir-te-ei, ensinarei e te darei conselhos. São 3 promessas presentes no versículo 8, mas veja um contraste, olha o movimento literário extremamente importante que acontece aqui no Salmo 32. O versículo 9 já diz, olha, mas não sejais como os animais domésticos. Estou usando agora a linguagem lá de Gênesis, não é? É claro que a maneira de Deus nos instruir, a maneira de Deus nos ensinar, a maneira de Deus nos dar conselhos é usando a nossa capacidade de raciocinar, e não apesar dela. Aqui vem de maneira clara, nesse Salmo 8, o meio ordinário pelo qual Deus vai nos instruir sobre a nossa jornada cristã. Nós somos cristãos, a nossa mente, ela também sofreu com a conversão. Veja que o processo de conversão, que é mudar as prioridades, Deus implantou em nós uma nova natureza, isso tem um impacto forte na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de raciocinar, porque Deus colocou um propósito agora na nossa racionalidade, e Deus direcionou a nossa racionalidade para a glória de Deus, que se aplica a todas as circunstâncias que eu e você vivemos. A Bíblia não vai fazer um mapa de todas as circunstâncias que o ser humano pode viver e dar uma
uma receita de como agir. Não, Deus nos deu inteligência e racionalidade, né? Nos deu inteligência e racionalidade, capacidade de pensar as circunstâncias que são idiosincráticas, que são específicas. Essa é a maneira com que Deus nos instrui, nos ensina e nos dá conselho. Essa é a maneira ordinária, não é a maneira extraordinária. Porque muitas vezes nós queremos que apareça um anjo e dê uma resposta diante de uma circunstância que eu e você estamos vivendo. Mas a metodologia bíblica, como Deus, né, nos instrui de maneira ordinária, é pelos processos mentais. Eu tenho que raciocinar o quê? Raciocinar os pensamentos de Deus com os propósitos de Deus na circunstância que Deus te deu. E aí podemos, diante disso, glorificar a Deus. E se você não fizer isso, nós somos condenados com muita facilidade a ser meninos intelectualmente, a sermos imaturos intelectualmente, que agora eu vou para a advertência que é dada lá em Coríntios. Mas nesse texto fica evidente que a instrução de Deus, que o ensinamento de Deus, que os conselhos de Deus usam os processos mentais que Deus comunicou ao mundo criado e Deus comunicou ao ser humano e aos anjos também, não é? Nós somos essas duas criaturas racionais registradas na Bíblia. Deus comunicou a sua racionalidade. Aí há um movimento literário. Olha o versículo 9. Mas não seja como o cavalo, como a mula. Claro, nós não somos. Nós somos inteligentes. Esse é o movimento literário aqui do capítulo 32, do versículo 8 para o 9, que é o mesmo movimento literário que você vê lá em Gênesis. Deus vê lá em Gênesis dizendo, olha, Deus criou os animais, Deus criou os peixes, Deus criou as aves, Deus criou os répteis, Deus criou os insetos, Deus criou os mamíferos. Agora Ele cria um ser que tem capacidade e recebe um atributo de Deus. Deus comunica esse atributo que é a sua racionalidade, que vai ter desdobramentos na inteligência, na sabedoria, e segue um ser moral. Agora, quando a gente vê aqui, é o mesmo movimento literário. Então, as minhas circunstâncias de vida, as suas circunstâncias de vida, a minha particularidade de vida, a sua particularidade de vida, exige o ofício do pensar, com amadurecimento. Eu preciso aplicar esse atributo comunicável de Deus nas minhas circunstâncias particulares. Por quê? Porque eu não sou um cavalo e nem uma mula. Eu sou um ser humano inteligente que tem capacidade de raciocinar. Esse é o movimento literário que está aqui no Salmo 32. Eu poderia pegar vários textos. Eu estou pegando só uma ordem cronológica para ajudar. Agora vamos lá para Coríntios. Olha o que é que Paulo fala. 1 Coríntios, né? Eu queria que você fosse 1 Coríntios 14, que é o texto principal. 1 Coríntios 14, olha o que diz o versículo 20. Agora é uma advertência. Então, eu tenho uma interpretação de Gênesis 1, 26, com recorte do atributo comunicável, que é a racionalidade, lá no Salmo 32, 8 e 9. E agora eu tenho uma advertência do perigo que é a gente não amadurecermos intelectualmente. Olha o que é que fala o versículo 20 do capítulo 14 de 1 Coríntios. Agora é Paulo. E quando você vê Paulo, né, o seu ministério, como ele usou esse atributo comunicável, a exegese, a dialética, a argumentação, apresentar o evangelho da melhor maneira possível, usando essa capacidade humana que foi dada por Deus e glorificando a Deus com isto. Olha o que diz 1 Coríntios, versículo 20 do capítulo 14. Irmãos, falando para crente, pessoas que são convertidas, pessoas que se transformaram em uma nova natureza, que tiveram todo o seu ser transformado, inclusive a sua racionalidade, sua capacidade intelectual. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, na capacidade de pensar. Outras traduções vão colocar assim. Irmãos, não sejais meninos na capacidade de pensar. Na malícia, sim, sede crianças. Lembra do texto de Jesus Cristo, quando ele fala, deixai vir a mim as crianças, porque dos tais são reinos dos céus.
Óbvio que ele não está falando ali de maturidade intelectual. Uma criança é imatura, ela quer imitar a todos, não é? Não é nesse sentido. O sentido que Jesus está falando ali é fora do culto, mas o sentido que ele está falando é na malícia. Na malícia, sim, sede como criança, está aqui. Agora, na capacidade de pensar, no raciocínio, não. Olha o texto mais uma vez. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao entendimento, sede homens amadurecidos. Irmãos, não sejais meninos no entendimento. Em outras palavras, e outras versões dizem, deixe de pensar como criança. Deixe de ser menino. É isso que o texto está falando. Seja amadurecido. Por quê? Nós não somos um cavalo, uma mula, um animal. Nós somos seres inteligentes e Deus usa ordinariamente a nossa inteligência para a glória dele, para que em cada circunstância que possamos estar enfrentando ou passando, possamos aplicar esse contexto, né, da revelação de Deus na nossa vida. Então, eu queria agora, né, com esse texto que está aqui, de 1 Coríntios, né, capítulo 14, versículo 20, interpretar pelo menos 3 eixos, né, sobre o desenvolvimento de uma mente cristã. Eu queria pensar rapidamente, por que devemos usar as nossas mentes? Por quê? Essa é uma pergunta séria. Depois de eu trabalhar o porquê, eu queria trabalhar um pouco o que é uma mente cristã, né? E depois, finalmente, os fundamentos de uma mente cristã. Eu queria pensar esses 3 pontos agora, à luz, Gênesis 1, 26, Salmo 32, que é uma advertência muito clara da importância da nossa intelectualidade, da nossa racionalidade, e tem o mesmo movimento literário de Gênesis 1, e depois essa advertência que Paulo dá. E lembre-se de uma coisa, Paulo aqui em 1 Coríntios, né, no capítulo 14, no versículo 20, né, ele está falando de um contexto extremamente importante da nossa vida. Né? Ele está falando não só do culto, mas da nossa vida cristã como um todo. Esse é o contexto. Aí eu queria pensar esses 3 pontos à luz do texto de Paulo aqui em Coríntios, mas tratando questões práticas, questões pastorais, questões que nos ajudam, né, no nosso cotidiano. Se você fizesse uma pergunta, primeiro ponto, por que devemos usar as nossas mentes? A resposta direta, porque o uso de nossa mente glorifica o nosso Criador. Porque na medida que eu penso os pensamentos de Deus, eu cresço em santificação. Na verdade, a santificação pode ser vista de várias maneiras. Lembre-se que santificação é um processo, né, que inicia com a sua conversão, vai até o final da sua jornada nessa vida. Mas, entre outras maneiras de pensar a santificação, eu diria que quanto mais você pensa os pensamentos de Deus, mais você cresce em santificação. Isso é um fato bíblico, não é? Então, o uso apropriado de nossas mentes glorifica o nosso Criador. Mas tem um ponto ainda que eu quero pensar dentro dessa perspectiva. O uso apropriado de nossas mentes enriquece a nossa caminhada cristã. Nós temos uma caminhada cristã que é individual, é pessoal, não é? E nessa caminhada nós temos o dever de dar glória a Deus. Eu queria pensar, darmos glória a Deus em 3 aspectos: na adoração, na fé e na diretriz do Espírito Santo. Então veja, o uso apropriado de nossas mentes glorifica o nosso Criador, e lembre-se que a adoração é uma resposta à revelação de Deus. Depois, meu irmão, você lê Salmo 105, versículo 3, lá vai dizer que gloriamos no nome de Deus. Aqueles que conhecem o nome de Deus, conhecemos a Deus, e porque conhecemos o Deus revelado, nós o glorificamos. Há uma grande diferença de glorificar o Deus que conhecemos e o Deus que não conhecemos. Aliás, né, a adoração é uma resposta à revelação, e do contrário, ela se torna uma idolatria, porque você vai adorar do seu jeito. É por isso que nós temos, né, uma delimitação muito clara da maneira com que Deus aceita o culto. Né? E aí nós temos isso na Bíblia. Então a adoração ela é uma resposta à revelação. Então, o uso apropriado de nossas mentes glorifica o nosso Criador, nós, enquanto cristãos, na adoração. Mas também há um outro impacto importante, né,
Que é na nossa fé. Lembre-se que um cristão, né, ele tem dois aspectos essenciais, que é fé e arrependimento. O Espírito Santo, no ato da conversão, ele implanta em nós fé e arrependimento. Eu queria fazer uma breve reflexão aqui, porque muitos pensam, olha, mas fé é o oposto de razão. Existe um paradoxo aqui, existe um oposto aqui. Fé é uma coisa e razão é outra. Meu irmão, você não leu a Bíblia. Você não leu a Bíblia. Em nenhum momento das Escrituras você vai ver que fé é antagônico, é oposto ao uso da racionalidade. O que há nas Escrituras é uma grande diferença entre caminhar por fé e caminhar pelo que vemos. Aí sim, uma coisa é a primeira vista, a primeira impressão, a aparência. Outra coisa é a essência, é o conteúdo essencial, é o duradouro. Aí sim é uma grande diferença. Então nas Escrituras, né, existe um grande ponto que é trabalhado, que é essa distância, né, entre caminhar pela fé, crendo que a história tem começo e tem fim. E aí sim, esse caminhar pela fé, ele é oposto a caminhar pelo que vemos, pela primeira impressão, pela aparência. A aparência é aquilo que os olhos veem na primeira vista. Agora, eu tenho os elementos essenciais que exigem o exercício da racionalidade com a compreensão correta. Ou seja, precisamos exercer, vou pedir emprestado aqui da filosofia grega um termo, a reta razão, a razão correta, os pensamentos corretos, que são os pensamentos de Cristo. Né? Então, caminhar pela fé exige crer no nosso chamado. Né? Esse é um ponto central. Fé é uma confiança racional, é o consentimento da mente para uma verdade que não temos uma cognição imediata. Olhe depois, Salmo 9:10. Né? Nós confiamos no Senhor porque conhecemos o Senhor. Aqueles que te conhecem confiam em ti. E aí é um impacto do uso da nossa racionalidade. Não precisamos ser meninos. Quer dizer, ser ingênuo, ser menino, começa a cair nessa falácia que fé é oposto de racionalidade, fé é oposto de razão. A Bíblia em nenhum lugar coloca isso. Na fé, nós exercemos a nossa racionalidade, só que nós não nos deixamos levar pela primeira impressão. Eu caminho aonde? Na essência, não na aparência. Aí sim as Escrituras colocam um grande ponto. Uma coisa é caminhar pelo aqui e agora. Então comamos e bebamos, o mundo vai acabar quando você morrer. A Bíblia fala, não, eu preciso crer que a nossa transcendência temporal vai além dos nossos dias aqui na terra. Isso é caminhar por fé. É crer que a nossa jornada não termina no dia que o Senhor nos chamar. Ela caminha, ela vai além. Aliás, né, a conversão tem esse aspecto, Deus agrega em nós a eternidade. Né? Esse é um ponto central. Então, o exercício da nossa fé não caminha como um antagônico de razão, não. O exercício da nossa fé utiliza a nossa racionalidade, que é pensar os pensamentos de Deus, não é? Ou seja, eu não caminho pelo aqui e o agora, pelo que eu vejo, mas eu caminho pelos aspectos essenciais, crendo na transcendência da nossa jornada para além dos dias nossos aqui na terra. E um outro ponto que eu quero colocar, e aí ele está diretamente ligado ao Salmo 32, mas eu sei que ele tem muito impacto na vida das pessoas, como Deus nos dirige. Todos queremos conhecer a vontade de Deus para a minha vida. E a gente às vezes, né, acha que Deus vai dar uma resposta apesar da nossa racionalidade. Veja o Salmo 32 que eu li no início. Eu te instruirei, eu te ensinarei, eu te darei conselhos, eu vou aplicar a minha vontade no seu contexto de vida, eu vou te dar orientação para as realidades que você tem enfrentado, mas o meio ordinário pelo qual eu aplico a minha vontade divina na sua vontade específica que você está vivendo é usando a racionalidade. Esse é o meio. Por quê? Porque você não é um cavalo, não é uma mula. É o que está lá no Salmo 32. Você é um ser humano. Na criação, Deus nos dotou de uma capacidade de raciocinar. Então, a forma normal, a forma ordinária de Deus nos guiar é através dos processos mentais. E não apesar deles, como muitas vezes nós queremos. Né? Aliás, aqui cabe até um comentário. Vivemos um mundo hoje, né, marcado pela globalização, marcado por tanta tecnologia, mas marcado por tanta superficialidade. Desafio qualquer um que está assistindo, que está aqui. Pega os livros que foram feitos na Idade Moderna, no Renascimento.
Pega livros como de Isaac Newton, pega livros de intelectuais do século XVII, XVIII, pega os do nosso tempo. Nós somos marcados por muitos textos superficiais. A superficialidade é uma marca do nosso tempo. E aí nós temos contra isso uma advertência muito séria, que foi dada pelo próprio apóstolo Paulo. Aquele que pregou, se você contabilizar quantas horas ele pregou lá em Éfeso, você fica impressionado. Tenta imaginar de segunda a sábado, no momento da sesta, né, aquele período que vai de 11 até 4 horas da tarde, que era comum na época, até hoje, se você anda em algumas regiões da Itália, né, eles fecham no período do almoço estendido, né? Então o que acontece? Paulo pregava, Paulo argumentava, né, sobre o Evangelho. Esse é um ponto importante. Então eu queria aqui, né, só finalizar que o uso apropriado de nossas mentes glorifica o nosso Criador, enriquece a nossa caminhada cristã, não é? Fortalece o nosso testemunho evangelístico, dando o testemunho de Deus. Lembra 2 Coríntios 5,11, conforme Paulo disse, tratamos de persuadir a todos. Né? Essa questão do uso da capacidade que Deus nos deu, da dialética, da retórica, da argumentação, do silogismo, de argumentar em favor do Evangelho. Isso é uma dádiva de Deus, né? E isso glorifica o nosso Criador, nos enriquece, fortalece o nosso testemunho do mundo. E a falta de uso, sermos meninos na racionalidade, né, insulta a Deus. Isso é bíblico, tem vários textos nas Escrituras, nos empobrece, né, no nosso testemunho cristão. Agora eu queria tratar um outro ponto. Então peguei o primeiro eixo que eu queria discutir, que é o uso correto de nossa mente glorifica o nosso Criador. Mas o segundo ponto que eu queria colocar, a mente cristã, né, do desenvolvimento de uma mente cristã, é o que é uma mente cristã. Porque você poderia reduzir a sua interpretação dizendo que a mente cristã é aquela que só pensa os pensamentos cristãos. Está errado, meu irmão. Está errado. O sacerdócio universal mostra isso, né? Você não pode hierarquizar a espiritualidade. Lembre-se de uma coisa: o pedreiro, o carpinteiro, o sapateiro, o médico, o advogado, o professor, todos eles exercem uma atividade tão espiritual quanto o do ministro religioso. Tão quanto nós exercemos a nossa espiritualidade no nosso cotidiano. Isso é o sacerdócio universal. É por isso que todos devemos, né, todos podemos e devemos interpretar as Escrituras, porque esse é um atributo comunicável de Deus. Deus nos deu essa capacidade de raciocinar. O que nós não podemos é sermos meninos. A Bíblia adverte quanto a isso, Salmo 32 e o texto de 1 Coríntios 14. Uma mente cristã não é necessariamente uma mente que pensa temas religiosos. Não, é uma mente que pensa todos os temas da existência humana na perspectiva cristã. Aí existe uma grande diferença. Isso é ser crente, né? Isso é ser cristão. Não é ficar pensando só temas da igreja, só temas da religiosidade cristã. Não, é pensar a ciência na perspectiva cristã, é pensar a engenharia na perspectiva cristã, a tecnologia na perspectiva cristã, a política, o emprego, direitos humanos, esporte, ciência, pandemia, né, que é o nosso tempo agora. Pensar tudo isso na perspectiva cristã. E o que é trazer isso para a perspectiva cristã? Eu queria só pontuar um aspecto importante aqui, que é o aspecto da história natural. Eu queria pensar apenas um ponto aqui, que é da história natural. Veja que a nossa história ela é marcada, né, por 4 pontos e tudo está dentro de um contexto, né? Veja que nós temos que ter de maneira clara, conforme eu li agora há pouco, a questão da criação. Só Deus é eterno, que o ser humano é o clímax da criação, né? E que o ser humano foi criado com habilidades morais, sociais, espirituais, física, e que tudo isso tem impacto, né, no mandato divino, no trabalho, no uso do tempo, no casamento, no uso do dinheiro. Esse é o que nós aprendemos com a criação. Mas a história humana não parou lá. Nós temos um grande divã, que foi a queda, que foi a nossa desobediência com relação a Deus. E essa queda, qual o impacto dela? Ela afetou todos os aspectos do ser humano. O aspecto físico, nós experimentamos a morte, né? Aliás, nós temos uma maldição hereditária, né, que vem do pecado original, e nós recebemos que é a morte. Mas nós temos também esse pecado, essa desobediência afetando todos os aspectos, a nossa relação com Deus, relação com o trabalho, relação com todos os outros aspectos da vida.
Então veja que nós guardamos na criação, não é, uma imagem de Deus que nos, né, olha, nós somos criados à imagem de Deus. Mas o que o pecado faz? Ele coloca em nós uma vergonha, né? Porque nós ofendemos a Deus. Mas nós temos também algo importante na história humana, que é a questão da redenção. O mesmo Deus que é criador, ele também é o Deus redentor, mas ele também é o grande juiz. E que um dia eu e você vamos dar conta de tudo que fizemos diante de Deus, que é o justo juiz. Então, essa compreensão dessa cosmovisão, que o mundo foi criado por Deus, a vida foi doada para esse mundo através dos céus, né? Que nós enfrentamos um problema terrível, terrível, que é o pecado, né? Que é presente na vida de todos nós, sem exceção, né? E temos também uma confiança que aquele que criou o mundo, não é, também se relacionou com esse mundo e ele redimiu a gente desse problema terrível que era o pecado, né? Doando a sua vida, morrendo na cruz, e ele diz que ele vai voltar. E a nossa grande esperança, que é o caminhar por fé, que eu falei agora há pouco, é a confiança que a nossa trajetória não é marcada pelo aqui e agora ou pelo que vemos, ela segue. A nossa jornada, ela caminha para além dos nossos dias aqui na terra. Essa é uma promessa de Deus. E nós precisamos crer nisso. Crer com muita clareza na criação, na redenção, criação, queda, redenção e nessa consumação, que é a segunda volta de Cristo, e trazer todas as circunstâncias da vida em particular para essa realidade. Há uma realidade, né, que eu preciso ter, que é maior do que a realidade do aqui e do agora. Veja que eu comentei agora há pouco, uma coisa é caminhar, né, pelo que vemos, outra coisa é caminhar pela fé. E aí, caminhar pela fé é trazer esse contexto da história humana revelada na própria Bíblia. E tudo o que vivemos está dentro desse contexto, inclusive a pandemia, né? Então, uma mente cristã, que é o segundo eixo que eu quero discutir, não é uma mente que pensa somente questões cristãs, mas é uma mente que pensa todas as questões na perspectiva cristã. Olha uma grande diferença. E traz para esse contexto da história bíblica, da história revelada nas Escrituras. Para finalizar, esse é o último eixo. Então eu tenho trabalhado com o texto de Gênesis, interpretado à luz do Salmo 32, com uma advertência em 1 Coríntios 14, 20. Daí eu tirei que o uso de nossa mente glorifica o nosso Criador. Daí eu tirei, que é o segundo ponto, que o uso da nossa mente pensa todos os pensamentos, não só questões religiosas. Esse é um ponto extremamente importante. E o terceiro, né, qual é o fundamento, então, do pensamento cristão? O que nos acompanha? Né? Claro que aqui nós temos o Santo Espírito que habita conosco e que nos ajuda nessa jornada. Mas agora eu queria só pensar esses fundamentos, já caminhando para o encerramento aqui. Deixa eu ver quanto tempo. Então, quais são esses fundamentos? Eu queria colocar 2 pontos. É a realidade de Deus. O crente, o cristão, é aquele que traz a realidade de Deus para a sua vida e o paradoxo da nossa humanidade. Dentro da realidade de Deus, né? Lembre-se que essa realidade suprema, que Deus é Senhor, Pai, Criador, Rei, Salvador, Juiz, né? Logo, a mente cristã ela é centrada em Deus. Lembra do texto, né? Aquele texto está lá em Romanos. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque todas as coisas são de Deus, são para Deus e por meio de Deus. Todas as coisas nesse mundo. Né? Porque dele, por meio dele, para ele. Uma mente cristã traz o contexto dessa centralidade da pessoa de Cristo, que é uma figura central na história humana e na história celestial. Ele é o grande juiz desse mundo e ele é aquele que se assenta no alto e sublime trono, lá nos céus, conforme está revelado em Apocalipse, capítulo 4 e 5. Desafio você a ler. É um culto revelado nas Escrituras que está acontecendo nos céus e que eu e você estamos lá.
Então veja que a realidade de Deus é algo extremamente importante. E aqui eu queria só trazer um ponto que é o significado da sabedoria, que é o temor de Deus, que você aprende ela em Jó, Salmos, Eclesiastes, Cantares e Provérbios, né? Onde o temor do Senhor é a base, né? E que todas as questões que são marcadas pelo aqui e agora são vazias, vaidade de vaidade. Agora, quando eu creio nessa transcendência da nossa jornada, a transcendência da vida, para além do que podemos ver, da primeira impressão, aí sim essas coisas ganham significado, né? Por quê? Porque Deus agrega para nós e para a nossa circunstância a eternidade, a nossa temporalidade. Ele agrega transcendência ao nosso espaço. Isso é o que Deus faz conosco. Depois leiam, por favor, Jó 28, 28, né? E outro ponto importante da jornada cristã, o crente é uma pessoa piedosa. E aí ele tem um ponto central, né, que é a preeminência da humildade. Preeminência da humildade. E é claro que todo exemplo bíblico que a gente aprende, ele vai convergir em Jesus Cristo. A gente costuma falar que Salomão foi o mais sábio até Jesus Cristo, né? Sem dúvida, o nosso mestre, Jesus Cristo, foi mais sábio do que Salomão. Claro, ele é o próprio Deus encarnado, né? Salomão recebeu uma sabedoria extraordinária na perspectiva humana. Jesus Cristo foi mais sábio do que ele. E Jesus Cristo, no cumprimento pleno da lei, ele mostrou a preeminência da humildade. Veja o contraste de Jesus com Nabucodonosor, esses dois personagens bíblicos, né? Quando a gente vê Jesus, ele se assenta no alto e sublime trono, ele é o Deus Criador, ele é aquele que está lá, depois leiam por favor, Apocalipse 4 e 5, ele está sentado no alto e sublime trono, ele é Senhor dos céus, os anjos o adoram, os homens o adoram, os 4 seres viventes o adoram, ele se esvazia da sua glória, daquilo que ele tem direito, daquilo que é dele. Ele fala, eu abro mão do que eu sou nos céus, para servir, né? E a gente vê Nabucodonosor fazendo o contrário, eu não abro mão de nada, veja essa grande Babilônia que eu fiz para a minha própria glória. E aí a história está aí para colocar esse contraste entre a humildade e o orgulho. Lembre que o orgulho é um pecado capital, né? E aí a gente tem um ponto central aqui, né? A preeminência da humildade, que é um corolário da conversão, que é consequência do exercício adequado da nossa racionalidade. Lembre-se de uma coisa, meu irmão, Deus governa os homens, e os critérios do dia que seremos julgados é os critérios dos céus. É aqui na terra que se vence pela força, nos céus se vence pela obediência. É aqui na terra que se luta para ser servido, nos céus é para servir. É aqui na terra que se luta para ter o primeiro lugar, lá nos céus é o último. Isso é bíblico. Então Jesus Cristo traz os valores e as características dos céus para esse mundo, e ele obedece perfeitamente e pensa de maneira plena, porque ele é o próprio Deus, os pensamentos de Deus. Vê a atitude de Jesus nas suas várias circunstâncias. Ele traz o pensamento dos céus para a realidade da terra. E o último ponto que eu queria comentar, dentro do terceiro eixo, né, que é esse eixo nos fundamentos do pensamento cristão, né, é o eixo do paradoxo da nossa existência. É um paradoxo terrível, porque nós guardamos a dignidade de sermos criados à imagem de Deus, mas guardamos também a vergonha do pecado em função da nossa desobediência a Deus. A gente guarda esse paradoxo, essa coisa que é oposta. E, na verdade, isso nos ajuda a obter um equilíbrio. Porque se você olhar só para um lado, eu fui criado à imagem de Deus, você corre o risco de cair na perspectiva humanista, que é um otimismo exagerado, que esquece do pecado original, né? Esquece dele. Lembre-se que o que é terrível para nós não é o que fazemos, não é o pecado real, é o pecado original. Isso é que é duro. Você não consegue mapear, fala, eu vou passar um dia sem ser alvo da ira de Deus, não tem jeito, porque o pecado original, nós recebemos ele na nossa essência, lá na concepção. Isso é um problema grave, a gente traz isso. Então não dá para exagerar no nosso cotidiano a dignidade que vem da criação. Mas tem um outro aspecto também. Se você for existencialista, olhar só aqui e agora, viver só pelo que você vê, né? Esse é um materialista, vive do aqui e do agora, ele corre o risco de ser pessimista.
Eu vou, então comamos e bebamos. Não é? Mas o cristão, ele apesar de ter essa dignidade da criação, ele entende essa vergonha da queda e ele evita o extremo do otimismo que vem do humanismo e do pessimismo que vem do existencialismo. Ele é um realista, ele carrega essas duas coisas. Esse é um equilíbrio extremamente importante na nossa jornada cristã. Não é? E aí eu queria então fechar, meu irmão. Eu queria encerrar essa fala, né, te convidando, né, a observar a advertência que Paulo faz em 1 Coríntios 20, 14. Deixe de pensar como criança. Deixe de ser menino na sua racionalidade. Compreenda que a sua racionalidade, que essa capacidade de pensar, ela é uma dádiva de Deus. Gênesis 1, 26. Foi Deus que nos deu. É um atributo comunicável ao ser humano, homens e mulheres, aos anjos também. Lembre-se da advertência que está no Salmo 32. O movimento literário do Salmo 32, do versículo 8 para o 9, é exatamente o movimento literário no dia 6 da criação. É o mesmo movimento literário, né? Só que é uma logística reversa. Mas o movimento é exatamente o mesmo. O que o salmista está dizendo ali no Salmo 32, você não é um ser irracional. Você é um ser inteligente, são seus processos mentais que devem ser utilizados como adulto, amadurecido, que Deus vai te instruir, te educar e te dar conselhos, não é de uma maneira extraordinária. O ordinário é isso, por isso temos que ler as Escrituras, e o sacerdócio é universal. E aí vem Paulo, lá em 1 Coríntios, né, 14 e 20, dizendo, olha, não seja menino. Quando a gente olha esse ponto e fala, deixe de pensar como menino, cresça na sua intelectualidade, isso vai ter impacto em todas as áreas da sua vida. Aí eu tirei 3 pontos, né? Primeiro deles, por que devemos usar as nossas mentes? Resposta direta, porque o uso correto da nossa intelectualidade, assim como dos outros atributos, glorifica o nosso Criador. Primeiro ponto. Segundo ponto, não é? Segundo ponto, uma mente cristã não é uma mente que pensa questões religiosas, é uma mente que pensa na perspectiva cristã todos os aspectos da vida humana. Ciência, política, direitos humanos, engenharia, esporte, ciência, pandemia. Pandemia. Porque traz para o contexto, nós estamos dentro de um contexto, revelado na própria Escritura. Criação, queda, redenção e aguardamos a segunda volta de Cristo. E por último, né, quais são os fundamentos, né, que é o terceiro eixo, quais são os fundamentos então da mente cristã? Né? É que aquela mente que traz a realidade de Deus para a minha realidade própria. Traz a realidade de um Deus imanente. Lembre-se que Deus é transcendente, mas Ele é um Deus conosco, né? Para a nossa realidade. E reconhece aqueles atributos de Deus, o ser de Deus, revelado lá em Gênesis 1:26, para o meu cotidiano, porque Deus é imutável. Aliás, é um atributo não comunicável dele, né? Ele é imutável. E aí traz uma questão extremamente importante, né? Como a gente tem visto histeria, pessoas que exageram nesse momento difícil que estamos vivendo, e todos somos vulneráveis, mas esse paradoxo da nossa humanidade, né? E aí lembre-se desse paradoxo, nós guardamos a dignidade da criação. Você tem motivos para ser otimista, mas o otimismo não pode ser exagerado, sabe por quê? Porque nós também trazemos uma vergonha, nós somos pecadores. O pecado afetou todos os aspectos, inclusive a nossa racionalidade. Então, trazemos também a vergonha, então temos que ter um equilíbrio, que é essa realidade. Esse é o grande desafio de Paulo em 1 Coríntios 14, 20, para termos amadurecimento no uso da nossa racionalidade. Para finalizar, lembre-se que quando você lê a Bíblia, você está pensando os pensamentos de Deus. Lembre-se que quando você faz ciência e compreende as leis da natureza, as leis da biologia, você está pensando os pensamentos de Deus. Estamos compreendendo quem é Deus. Quem é Deus. Amém? Que Deus nos ajude. Eu quero só terminar, né, desejando que não sejamos meninos, que cresçamos, que sejamos pessoas amadurecidas
naquele atributo extraordinário que Deus nos deu. Aliás, a inteligência humana é um espetáculo da criação dada pelo próprio Deus. Amém? Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vós, meus amados irmãos, hoje e para tudo sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Às 19h30 teremos nosso culto, onde vamos louvar o nosso Deus. Um bom domingo a todos os irmãos.